História de traição e vingança, parte 1. Esta é a história de um homem chamado Jasper e de como sua vida virou de cabeça para baixo depois que descobriu a traição de sua namorada, Emma. Jasper era um jovem trabalhador, dedicado ao seu emprego em um clube noturno. Ele conheceu Emma em uma noite movimentada, e logo a atração foi mútua. Começaram a namorar e, em pouco tempo, decidiram morar juntos. Jasper estava tão apaixonado que até pensava em pedir Emma em casamento. Mas a vida tem suas surpresas, e quando Jasper teve que viajar a trabalho para uma missão de 3 semanas, nada parecia indicar que suas vidas tomariam um rumo inesperado. No entanto, quando seus planos mudaram e ele conseguiu voltar para casa uma semana mais cedo, Jasper teve um choque. Ele a encontrou em uma situação que ele jamais imaginaria. O que ele faria agora? Como reagiria a essa dor? Ele estava em completo desespero. O que aconteceu em seguida mudaria tudo. História de traição e vingança, parte 2. Quando Jasper chegou mais cedo de sua viagem, ele estava ansioso para ver Emma. O que ele não sabia era que a vida dele estava prestes a ser destruída. Ao abrir a porta do apartamento, a cena que viu foi de partir o coração. Emma estava com outro homem, no sofá, de uma forma que nenhum namorado gostaria de ver. Jasper ficou paralisado, sem saber o que fazer. A raiva, a tristeza e a sensação de traição se misturaram em sua cabeça. Ele ficou ali, sem palavras, observando a cena que jamais imaginaria que viveria. Mas ao invés de confrontar ela naquele momento, Jasper preferiu se afastar e deixar tudo se processar em sua mente. Ele se retirou para o quarto, com a mente turbilhonando. No fundo, ele sabia que aquilo não poderia ficar impune. Emma, provavelmente, achava que tudo estava bem. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Jasper teve uma ideia, algo que nunca imaginou que faria, mas que sentiu que era a única maneira de lidar com a dor e a humilhação. Ele sabia que a maneira mais eficaz de fazer Emma pagar por sua traição seria expô-la para todos, inclusive para a família dela. Mas ele precisava de provas. E foi aí que ele teve uma ideia. História de traição e vingança, parte 3. Jasper sabia que não podia simplesmente deixar aquilo passar. Ele precisava de uma maneira de fazer com que Emma sentisse o peso de sua traição, mas também sabia que precisava agir com calma. Durante os dias seguintes, ele começou a montar um plano meticuloso. O apartamento deles estava equipado com câmaras de segurança, algo que Jasper havia instalado por precaução, pensando na segurança. Ele nunca imaginou que as câmaras acabariam sendo a chave para sua vingança. Ao acessar as gravações, ele encontrou todas as provas que precisava, momentos íntimos entre Emma e o homem com quem ela o traiu, tudo documentado em detalhes. Mas, ao invés de se entregar à raiva, Jasper se manteve calmo. Ele sabia que o próximo passo seria mais doloroso. Ele não só queria que Emma soubesse da dor que ele sentia, mas também queria que a família dela visse quem ela realmente era. E foi aí que ele tomou sua decisão. Jasper começou a planejar um encontro com o pai de Emma. Ele sabia que aquele seria o momento em que tudo mudaria para sempre. Ele queria mostrar ao pai dela o que sua filha havia feito e como ela havia quebrado a confiança dele de maneira irreparável. Naquela tarde, Jasper se encontrou com o pai de Emma, um homem sério e de poucas palavras. Jasper, com as gravações em mãos, mostrou-lhe tudo. O pai de Emma ficou em silêncio, claramente abalado com o que estava vendo. História de traição e vingança, parte 4. O silêncio no rosto do pai de Emma era profundo. Ele observava as gravações com uma expressão séria, sem saber o que dizer ou fazer. Jasper, por sua vez, estava nervoso, mas ao mesmo tempo aliviado por finalmente ter exposto a verdade. Ele não sabia o que esperava, talvez algum tipo de apoio ou até mesmo compreensão, mas o que veio a seguir foi completamente diferente. O pai de Emma, depois de alguns minutos de silêncio tenso, levantou-se de forma repentina. Ele olhou para Jasper com olhos carregados de frustração e, por um momento, parecia que ele não sabia como reagir. Mas logo, a raiva tomou conta dele. Como você teve coragem de me mostrar isso? Você acha que isso vai mudar algo? Ela é minha filha, e você veio aqui, arruinando tudo com essas provas. O pai de Emma falou com raiva, mas também com uma tristeza profunda. Jasper não esperava esse tipo de reação. Ele havia imaginado que o pai de Emma se sentiria tão devastado quanto ele, mas em vez disso, parecia mais preocupado com a filha do que com a verdade. Isso o deixou ainda mais amargurado, sentindo-se completamente sozinho em sua dor. No entanto, ele não recuou. Ele sabia que tinha feito a coisa certa. Com a raiva contida, ele levantou-se e disse: "Agora você sabe o que ela fez. Não me culpe por fazer o que tinha que ser feito." Sem mais palavras, Jasper saiu. Ele sabia que não tinha mais nada a fazer ali. A decisão estava tomada, e a vingança, de certa forma, havia sido cumprida.
Emma e sua família agora carregavam a vergonha de algo que, por mais que tentassem esconder, era impossível ignorar. História de traição e vingança, parte 5. Nos dias seguintes, Jasper sentiu um peso diferente em seus ombros. A vingança que ele buscou por tanto tempo já havia sido realizada, mas, ao mesmo tempo, ele não sentia aquele alívio que imaginava. Pelo contrário, a solidão parecia ainda mais presente em sua vida. Ele havia perdido Emma, mas também havia perdido a imagem que tinha dela, e a dor de ver a reação do pai dela o afetou mais do que imaginava. Enquanto isso, Emma ainda não tinha noção do que havia acontecido. Ela estava tentando voltar à sua rotina, como se nada tivesse mudado. Mas a mentira que ela havia construído com tanto esforço estava prestes a desmoronar. Foi então que, uma tarde, ela o encontrou. Jasper estava em seu trabalho no clube quando a viu entrando pela porta, com os olhos vermelhos e um ar de quem havia passado por uma tempestade. Emma, percebendo que não poderia mais esconder a verdade, se aproximou, mas ao invés de pedir desculpas ou tentar se justificar, ela simplesmente olhou para ele, com um olhar de pesar. Eu sei que você viu tudo, ela disse, com a voz embargada. Eu não sei o que dizer, Jasper. Eu não posso mudar o que fiz, mas eu te amo. Jasper, que estava em pé, simplesmente a observou. Ele não sentia raiva como antes, mas havia algo dentro dele que não conseguia mais ignorar, a desilusão. Ele sorriu de forma amarga e respondeu, você realmente acha que palavras vão consertar o que você fez? Você traiu minha confiança, Emma. Não é só sobre o que aconteceu, é sobre como você me fez sentir. Ela tentou se aproximar, mas ele deu um passo atrás, sem saber como lidar com a situação. Emma, com lágrimas nos olhos, ficou em silêncio, percebendo que qualquer coisa que dissesse agora não faria diferença. História de traição e vingança, parte 6. Jasper sabia que não havia mais volta. A dor da traição ainda estava cravada em seu peito, e as palavras de Emma, por mais sinceras que parecessem, não seriam suficientes para apagar o que ele havia visto. Ele a olhou, mas seus sentimentos estavam claros, ela não tinha mais lugar em sua vida. Emma, eu te amava. Eu realmente pensei que você fosse a pessoa com quem eu passaria o resto da minha vida, disse ele, a voz firme, mas com uma ponta de tristeza. Mas você escolheu o outro. E não foi só uma vez. Foi a nossa confiança, a nossa relação. Você destruiu tudo. Emma, com o rosto molhado de lágrimas, tentou falar, mas as palavras simplesmente não vinham. Ela sabia que não podia fazer mais nada. A verdade estava exposta e, no fundo, ela sabia que não conseguiria reconquistar o que havia perdido. Enquanto ela ficava ali, sem saber o que mais dizer, Jasper a olhou pela última vez, com uma expressão de quem já havia superado o que ela ainda não conseguira entender. Ele se virou e começou a andar para fora do clube, com o peso de uma vida nova a se construir. O que acontecia agora não era mais sobre vingança, mas sobre seguir em frente. Jasper sabia que não poderia ficar preso ao passado, e, com um novo espírito, ele se dedicou ao seu trabalho e à sua vida. Meses depois, ele conheceu outra mulher, alguém que o fez sorrir novamente e mostrou que o amor podia ser renovado, mesmo após tanta dor. Quanto a Emma, ela perdeu mais do que o namorado. Ela perdeu a confiança da sua família, a amizade dos seus antigos amigos, e a chance de reconstruir sua vida ao lado de alguém que a amava verdadeiramente. O remorso que sentia a consumia, mas era tarde demais para voltar atrás.